Olá, que bom estar com você. Está começando o seu programa Fé para Hoje. Falar em começo, nesse momento de novos começos, novos compromissos, novos sonhos e metas, quais são as que você já pensou, colocou em prática? Uma boa parte dos cristãos, nesse começo do ano, está também renovando seu ciclo de leitura da Bíblia e lendo o livro de Gênesis. É neste momento que vai ser muito especial o programa de hoje, porque eu quero te acompanhar olhando para o livro de Gênesis, identificando Jesus no livro de Gênesis. Você sabia que tem um evangelho lá, tem uma mensagem de salvação, há uma graça abundante neste livro? Sim, Jesus está lá no centro do livro. Então, não perca esse episódio. Depois da vinheta, a gente já conversa. Uma pergunta que sempre me fazem e que me chega aqui também no Fé para Hoje é: como eu faço para estudar a Bíblia? Essa pergunta se torna contundente nesse momento porque muita gente está começando a estudar a Bíblia, está se deparando com textos, está achando alguns textos difíceis e quer continuar. Então vai lá uma dica. A Bíblia começou com o livro de Gênesis. Então por que não começar do jeito que ela começa? Jesus citou o Gênesis muitas vezes. Os apóstolos, os profetas, o que aconteceu depois de Gênesis está baseado no que foi escrito ali. O pecado começa ali também. Nem todos os personagens, nem todas as narrativas, nem todas as histórias estão bem desenvolvidas no livro de Gênesis. Mas lá existe a gênese de todas as coisas. O início do pecado, o início da história do homem, do seu relacionamento, dos mandamentos, a história da salvação na morte do Cordeiro, está tudo ali. Quer uma dica? Leia Gênesis 1, 2 e 3. Assim que você terminar o capítulo 3, volte para o primeiro capítulo e leia de novo numa velocidade que te permita olhar e fazer os cruzamentos de como um texto está conversando com o outro. Eu digo que não é exagero você ler mais uma vez até que o texto fique bem familiar. Depois disso, você continua a narrativa percebendo como todos os capítulos vão de alguma forma conversar com os 3 primeiros. Bons estudos para você. Agora, se você quer uma companhia nessa jornada, eu indico as revistas Esperança Novo Tempo. Tem muitos assuntos e nenhum vai escapar daquilo que Deus falou nas Escrituras, porque as revistas Esperança Novo Tempo fazem parte disso. São baseadas nas Escrituras. A revista Esperança Novo Tempo, Sábado da Criação, obviamente vai falar do processo de criação e o significado, o porquê desse dia tão especial. Muita gente faz essa pergunta, talvez seja a sua. O que o sábado tem de tão importante para que se fale tanto dele? Essa pergunta está respondida aqui. A outra é: o que eu faço para ter essa revista na minha mão? Você fala com a gente, só isso. Se você quiser mandar uma mensagem, eu vou dar um texto aí para você. Eu quero a revista Sábado da Criação, que foi oferecida lá no programa Fé para Hoje. Simples. O resto você pode deixar correr, que a revista vai chegar até você gratuitamente. Pode ligar para a gente também. Vai ter uma pessoa conversando com você, vai te atender e você vai ser bem recebido e a revista será recebida por você aí na sua casa. Entra no site da Escola Bíblica, tem muito material lá, é por lá que você também pede a revista e quando você for para os passos que no site vai te dar para você receber a revista, você passa lá, clica lá no programa que você viu o anúncio, Fé para Hoje, vai para o endereço, enfim, é facinho, a revista chegará até você e, como eu digo e repito, não perca essa oportunidade. Jesus estava rodeado dos seus ouvintes e dentre eles pessoas que se opunham a ele. E essas pessoas eram estudiosos da Bíblia, procuravam grandes respostas na Bíblia e encontravam dentro de si mesmo um eco de que poderiam ver e viver a vida eterna a partir do estudo deste livro. Jesus disse então aquela poderosa frase: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que ele é o centro de todos os livros da Bíblia. No final do livro de Lucas, há Caminho de Emaús, quando Jesus consolava e explicava a partir das Escrituras para aqueles corações quebrantados e decepcionados pós a sua morte, ele disse essa outra frase famosíssima:
E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés significa que ele começou por Gênesis e entrega lá no Gênesis onde ele está. Qual é o primeiro versículo que eu posso identificar Jesus Cristo e o seu Evangelho lá no livro de Gênesis? A resposta não é difícil de ser encontrada. Está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus. Quem? João, o evangelista, identifica para nós onde está Jesus nesse texto, porque ele disse que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A primeira vez que ouvimos a voz de Jesus descrita na Bíblia foi quando ele disse: haja luz. Isso é importante? Tremendamente, não tem como aumentar a importância disso, porque na hora, na prática, para mim que estou aqui agora falando com você e para você, onde quer que você esteja, o texto está dizendo que aquela voz que um dia chegou para você e falou: filho, sai daí, filho, eu vou te ajudar, filho, eu estou perdoando seus pecados, filho, procure uma igreja, a voz que você escuta lá fazendo arder o coração quando você lê um texto bíblico ou assiste um sermão, foi essa voz, a mesma voz, o mesmo autor que disse haja luz, que disse para as coisas surgirem. Portanto, o poder da voz de Deus ao dizer para você eu te amo é o mesmo poder daquele que fez surgir todas as coisas. No livro de Gênesis capítulo 3 há uma história trágica, porque é o momento em que o pecado entra de maneira devastadora no mundo. Ali tem um projeto, o maior projeto que temos notícia na história, e Adão, sua esposa, se veem terrivelmente fracassados esperando a morte. Veja, o salário do pecado é a morte, é o que diz em Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu olho para ali, para o livro de Gênesis capítulo 3, aquele casal espera a morte. E ao esperar pela morte, eles ouvem: eu vou salvar vocês. E ouvem como? Jesus, ali no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, ele vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você está prestando atenção no texto? Eva tinha acabado de comer o fruto. E o que ela está ouvindo aqui da sua consciência dizendo é: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o dia era aquele. E agora ele fala assim: entre a sua descendência e o descendente dela. Então ela pensa: eu vou ter um descendente? Então a morte vai acontecer no mínimo daqui 9 meses. Ele olha para essa mulher e diz para ela, no versículo posterior: em dor dará à luz a filhos. O que Eva pensa? Então não vou morrer daqui 9 meses. Porque se eu tiver 2 filhos, é no mínimo o dobro desse período de tempo. Eva vai absorvendo aquilo que Jesus está dizendo e colocando para eles quais são as circunstâncias que eles vão enfrentar, e ela vai entendendo que essa morte sim vai acontecer. Ela não vai ser imediata porque o plano é superior às nossas falhas. No plano de Deus, ele cobre Adão, cobre Eva, sua esposa, com as peles de um cordeiro, e eles deixam na sua mente absorver-se e mergulhar nessa notícia: o Cordeiro é Cristo. E a partir desse momento vai se desdobrar do livro de Gênesis para todos os livros da Bíblia: Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem um ponto muito importante nessa construção, na revelação do Evangelho aqui, que eu e você precisamos prestar atenção. Eva morreu. Adão morreu também, mas a morte não triunfou, porque na promessa e na construção da promessa de Deus falando para eles, a ênfase está no descendente. Você terá filhos. Ou seja, Deus ali, por sua graça, no sangue do Cordeiro, está dizendo para eles o seguinte: conforme uma semente se desprende de você, ela vai viver a ponto de outra semente se desprender dela. E mesmo que a morte vá chegando, a morte não vai triunfar, porque uma célula de você, pelo menos, não vai morrer. Essa é uma realidade para Adão e uma realidade para mim e para você também.
Se Jesus não voltar nos meus dias, pelo menos 2 células minhas não vão morrer. Uma parte de mim continua viva nos meus filhos, nas minhas filhas. O que Deus estava dizendo para o casal é: vocês devem ter filhos, eu vou abençoar vocês com filhos, para que de filho em filho, filho faz um filho, até que chegue o filho da mulher, a semente prometida, a semente imortal e o elo de ouro dessa corrente que liga o Éden à nova terra. Se segure. A morte chega, mas a vida chega antes. Portanto, antes que Eva experimentasse a morte, ela experimentou a vida ao dar ao mundo filhos. E dos filhos de Sete foi gerando uma descendência que chega até Noé. E a vida continua nos filhos de Noé até chegar na vida de Abraão. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, você terá um filho. Ele está dizendo e renovando a aliança, falando assim: o descendente prometido, o filho da mulher, que há de esmagar a cabeça da serpente, vai vir do seu filho. E o que vocês vão fazer é uma linhagem, de novo, até que o elo de ouro da corrente, aquele que sustenta as 2 pontas, chegue. Cabe aqui uma nota. Poderia parecer engraçado, bizarro, esquisito para alguns, mas outro dia eu estava em uma igreja e alguém, ouvindo eu dizer essa mensagem, olhou para a mulher dele e falou assim: tá vendo? Por isso que eu falei que é pecado não ter filhos. Calma aí. Não é bem assim. A humanidade recebeu a incumbência de ter filhos. Se você é casado e não quer ter filhos, isso é um direito que você tem. Não ter filhos não é pecado, como não casar também não é pecado. Mas se você é discípulo de Jesus Cristo, a igreja, enquanto parte importante do reino de Deus na humanidade, tem a obrigação de ter filhos. E como nós fazemos filhos, com paralelo à comissão que Adão recebeu. E depois fazer discípulos. A igreja cresce fazendo novos nascimentos por meio do batismo. Assim, de novos nascimentos e em novos nascimentos, o elo e os elos vão se juntando até que o remanescente, o último remanescente, espera Jesus em sua vida. Espero que não tenha ficado dúvida sobre isso, mas se ficou, coloca no comentário aqui abaixo, manda sua pergunta, se tiver alguma outra do que eu falei até agora, também não perca essa oportunidade. Jesus e Abraão vão experimentar uma síntese poderosa do Evangelho no capítulo 15 do livro de Gênesis. Me acompanhe. No livro de Gênesis capítulo 15, conforme eu disse, há um encontro entre Abraão e Jesus. Coisas aconteceram de grande intensidade na vida de Abraão, como a batalha para salvar Ló ali, quando os reis lutam na região de Sodoma e Gomorra, onde Ló morava. Depois desses acontecimentos, diz o texto, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Neste momento acontece um episódio, um contexto diferente na vida de Abraão, porque até este momento, todas as vezes que Deus fala com ele, ele simplesmente diz sim e vai. Deus manda ele ir ao norte, ele vai para o norte, Deus manda ele ir para o sul, ele vai para o sul, Deus reforça as promessas, faz promessas e Abraão não questiona, Abraão não duvida, Abraão simplesmente obedece. Mas do dia que ele saiu lá de Ur até este momento já passaram alguns anos, anos suficientes para que uma fé fosse testada. E neste momento, Abraão tem um ato esquisito, estranho, que ele nunca tinha feito até então. O texto diz, Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. O que Abraão está fazendo aqui? Um desacato à autoridade? Uma demonstração de falta de fé? Uma radical exposição pública de que ele não está mais acreditando em Deus? Não. Abraão está fazendo aqui a essência do Evangelho. Um ponto essencial do Evangelho qual é? O Evangelho é uma boa notícia. E sendo ele uma boa notícia, ela é uma notícia crível. Sim, há o espetáculo do Evangelho de um Jesus que morre por você, mas você precisa crer.
Mas crer não significa que você nunca vai questionar. O Evangelho traz Jesus que nos permite uma caminhada com Deus, mas essa caminhada com Deus não é uma caminhada sem pensamentos. Abraão está dizendo: Senhor, eu creio em Ti, os meus problemas estão colocados nas Tuas mãos, a minha vida está nas Tuas mãos, portanto as minhas dúvidas não vão para outro lugar, ela deve ir para Ti. E a pergunta é: tudo que você falou para eu fazer, eu fiz. Só que o que você disse que faria, você não fez. Cá para nós, essa é uma dúvida de Abraão? Não. É impossível caminhar com Jesus sem ter esse tipo de questionamento. Isso não tem nada a ver, repito, com falta de fé. É só você juntar algumas informações. Deus é perfeito e você e eu somos imperfeitos. Portanto, é normal que alguém perfeito fale e faça as coisas e o imperfeito não compreenda, porque a minha compreensão também é imperfeita. Deus é poderoso, mas Ele não é um Deus muito poderoso. Ele é todo poderoso. Isso nos leva à conclusão de que tudo que Deus não faz, Ele não faz porque não quer. Deus pode salvar um doente numa cama de hospital? Pode. Portanto, todas as pessoas que morreram, embora alguns intercederam por elas, não foram salvas, não é porque Deus não conseguiu, é porque Deus não quis. O querer de Deus exige fé. Fé não é só acreditar que Deus é capaz de responder todas as suas perguntas, de abençoar-te toda vez que você pede bênção ou de salvar todos aqueles que você clamou por salvação. Não, fé é acreditar que Deus fez o correto em qualquer circunstância, mesmo que o correto seja diferente do que você pensou ser correto. Há um tempo atrás alguém mandou uma pergunta aqui falando sobre como manter a fé quando Deus demora para responder. Deus não demora para responder. Deus escreve certo em linhas certas. Quem falou que Deus escreve certo em linhas tortas não percebeu a linha que Deus mesmo pintou. Deus escreve certo em linhas certas. É que a nossa ânsia, a nossa angústia e a nossa pecaminosidade nos faz analfabetos para aquilo que Deus responde. Abraão pergunta e fala: Senhor, onde está a sua parte? Mas a melhor parte de qualquer conversa, de qualquer encontro com Deus, não é a hora que a gente está perguntando. A melhor parte é a hora que Ele está respondendo. E note a resposta. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que é gerado por você, esse será seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-los. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Quando Deus pega Abraão e leva ele para fora e coloca ele para contar as estrelas, Ele colocou Abraão dentro de um fenômeno do impossível. Você já tentou contar as estrelas? Não dá, é impossível. E se bater uma foto panorâmica do céu? Também não dá, é impossível. Algumas das razões é porque o céu se mexe. Pela rotação da Terra, uma estrela que está num lugar, depois ela está em outro e conforme o horizonte vai permitindo, vão surgindo estrelas a noite inteira. Aquela estrela que estava numa parte do céu no momento do anoitecer está na outra parte no amanhecer. Algumas não são estrelas, são supernovas que estão explodindo e são estrelas que estão nascendo, estrelas que estão morrendo e aquilo que a gente imaginou ser estrelas, na verdade, são galáxias. É impossível contar as estrelas. Dá para contar os descendentes de Abraão? E a resposta é claro que dá. A própria Bíblia dá o número dos descendentes de Abraão o tempo todo e foram ao todo os que saíram do Egito, 400 mil homens a pé. E existe um livro da Bíblia chamado Números. Os descendentes de Abraão podem ser contados, a população do mundo pode ser contada. Nós sabemos quantas pessoas tem no mundo hoje. Então o que tem de estranho aqui? Não há nada de estranho. Quando o mundo e a existência é vista pela ótica do Evangelho, ela costuma ter novas cores. Não dá para Abraão contar, porque da mesma maneira como o céu se mexe quando nós estamos olhando para ele e estrelas novas vão surgindo o tempo todo, o Evangelho é assim também. Enquanto eu falo com você, eu poderia estimar quantas pessoas estão crendo em Deus nesse momento. Mas no momento que eu parar de falar com você, o número dessas pessoas vai aumentar cada dia mais e cada momento mais. Não se passam 5 minutos até que alguém tenha contato com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Abraão conversou com Deus, ele poderia contar como Jacó poderia contar 12 filhos. Mas jamais ele poderia contar o resultado da graça de Deus a partir daqueles 12. Jesus contou 12 discípulos, mas de Atos para frente já não dá mais para contar a quantidade de cristãos, a quantidade de fiéis, e daqui para frente também não conseguimos contar.
Há uma frase que me chegou no ouvido faz muito tempo, eu gosto muito e vou repetir. Você consegue contar a quantidade de sementes que existe dentro de uma maçã, mas jamais conseguirá contar a quantidade de maçãs que contém dentro de uma semente. Assim é o Evangelho. Depois dessa resposta maravilhosa, e o texto diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, o texto continua com Abraão insistindo em mais uma pergunta, e essa é fundamental, é central. Gênesis capítulo 15, verso 8 diz, mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Essa pergunta não é dele. Essa é a pergunta que todas as pessoas que têm contato com o Evangelho um dia fizeram. Essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo neste momento. Essa pode ser a sua pergunta. Nós falamos de um novo céu e uma nova terra. Nós falamos de uma nova Jerusalém e de um mundo perfeito no futuro. Nós falamos que um céu que habita a justiça, onde a harmonia, a paz e contato direto com Jesus é a grande notícia a ser dada para o mundo. A morte terá fim, os problemas terão fim, nós vamos ver os nossos entes queridos de novo, haverá uma ressurreição. E sim, isso é uma resposta. Mas ainda há uma pergunta que permanece na mente de um pecador. Tá, mas Deus tem seus critérios. E o critério de Deus para estar no lugar perfeito é também ser perfeito. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus chama Abraão e faz um concerto com Abraão. Deus chamou Adão e fez um concerto com Abraão. E a parte de Adão era não comer o fruto. Adão pecou, Adão não foi capaz. E quando eu olho até para a Bíblia, o livro sagrado, eu não vejo um que foi capaz. Sim, Deus faz um concerto com Adão e Adão fracassa miseravelmente. Deus faz um concerto com Noé e nós vamos vê-lo bêbado daqui a pouco. Deus faz um concerto com Abraão e, no mínimo, ele vai ter um filho com a empregada. Deus chama Davi e faz uma aliança com Davi, que conspira, adultera, mata, mente, trai. Deus passa essa aliança e chama Salomão. Eu não posso dizer, não preciso dizer o quanto Salomão fez um estrago com tudo que ele recebeu. A história de Israel é uma história de fracassos, um fracasso após o outro. Israel fracassa miseravelmente e a sua história é toda marcada de traições para com Deus, seguindo outros deuses e outros reis. Eu olho para um Pedro que trai, que nega, e para o Judas que trai. E eu pergunto, Senhor, onde eu estou nessa história? A pergunta de Abraão não é uma pergunta simples, uma pergunta para ser jogado fora. As pessoas estão fazendo essa pergunta, você já fez com certeza, se não é, é essa a pergunta que você faz hoje. Tá, e como eu faço para estar lá? A resposta de Deus para Abraão nunca mudou, porque a resposta que ele deu para Abraão é a resposta que ele dá para você e aqui. Os próximos versículos vão desenhar com vívidas cores o que é o Evangelho antes da cruz no livro de Gênesis. Capítulo 15, verso 9 diz, o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou no meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Deus chega para Abraão e fala, você fez uma pergunta para mim, eu vou te dar a resposta. E chama Abraão para pegar animais e cortar animais. A Bíblia, nesse texto, não explica o que é isso. Mas o contexto é que Deus chamou Abraão para fazer uma aliança, um pacto que é conhecido na história como pacto de sangue. E ele consistia assim, 2 líderes, 2 pessoas que estão fazendo um concerto, um acordo, se juntam e ao se juntarem, eles cortam animais no meio, os pequenos não são cortados, eles são apenas perfurados e mortos. A cena é horrível, é um monte de pedaços de animais, eles fazem um corredor de animais despedaçados e o sangue escorre por todo lado. Alguns, em algumas culturas, molham a mão nesse sangue, dão a mão um para o outro e seguem pedaço por pedaço repetindo a frase, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no acordo.
voltam passando pelos mesmos pedaços de sangue, pedaços de animais despedaçados de sangue, dizendo: você pode fazer comigo o que eu fiz com esses animais se eu não cumprir uma parte no acordo. Deus tem um acordo, uma aliança com Abraão. A parte de Deus é dar-lhe uma grande descendência, dar-lhe a posse da terra, é salvá-lo da insignificância, salvá-lo do pecado e por ele salvar todo o mundo. A parte de Abraão é obedecer perfeitamente ao Senhor. Então Abraão faz uma pergunta: Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra que você prometeu? Note que essa palavra que está ali, ela tem metade da resposta. Como eu faço para herdar? Não é uma conquista que se trata, nós estamos falando de herança. E para herdar uma terra, você precisa ser adotado. Quando Deus fala para Abraão, ele disse: eu vou garantir para você essa posse da terra. Abraão corta os pedaços e agora o que se espera é o óbvio, que ele e aquele que o chamou para a aliança, Jesus Cristo, passem por aqueles pedaços prometendo um para o outro. Se Jesus fizesse essa pergunta para mim, eu olharia para ele e falaria: Senhor, como que eu vou fazer uma aliança contigo sobre isso se eu não consigo garantir isso? O que aconteceu é que ao pôr do sol, Abraão acordou em trevas. Então uma voz disse para Abraão e avisa para ele: a sua descendência será peregrina e escrava em terra alheia. Mas vocês vão sair de lá com grandes riquezas e vão vir para cá depois de 400 anos, porque ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. E o que acontece então? No verso 17 diz que quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços dos animais. Quem era o fogareiro? Que é a tocha de fogo, é claro. Jesus vem e passa por entre aqueles animais. O texto não diz que Jesus segura a mão de Abraão e atravessa. O texto diz que Jesus passou por aqueles animais e reafirmou a aliança. Abraão não foi capaz de seguir ali com Jesus, mas Jesus passar por aqueles animais sozinho, é a síntese do Evangelho. Ele passou e garantiu a parte dele e a de Abraão a passar sozinho. O que ele está dizendo é: Abraão, você vai falhar. Eu passo por esses animais e quando você falhar, eu sofro. E Jesus, como diz Isaías, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eu falho e ele é despedaçado. Ele disse: eu sou a garantia do seu sucesso. Sim, Deus espera tudo de mim, espera tudo de você, Ele tem o direito a requerer tudo de você e de mim. Mas salvação, conforme vimos na história de Abraão no livro de Gênesis, não é uma exigência de Deus. A santidade e a perfeição que Deus exige para que se entre no céu, não exige de você. Porque para você, por Cristo Jesus, a salvação e a santidade é uma oferta de Deus. Todos aqueles que não estarão na Cidade Santa não estarão porque não produziram santidade. Eles não estarão porque a santidade lhes foi oferecida e eles recusaram a santidade oferecida. Você pode entrar no céu e entrará com um caráter perfeito, porque da mesma forma que Eva saiu de lá do jardim, coberta com a pele que representa Cristo sobre ela, Abraão saiu naquele amanhecer certo de que herdaria a terra, porque Cristo passou pelo sangue e verteu no seu favor. Seja feliz, vá dormir tranquilo, porque a garantia da sua presença na eternidade não é o seu currículo, é o currículo de Cristo. O Fé para Hoje se despede de você com essa mensagem, mas já marcando o compromisso que neste ano estaremos juntos às segundas-feiras e nas reprises também, tirando informações e reflexões da Bíblia para nós sermos cada dia mais completos em Cristo Jesus. A gente tem um compromisso. Até lá!